E o nosso assunto é batata. Eu sou uma grande fã de batata. Eu também. Batata frita, purê de batata. Até porque a batata é uma grande aliada para a pessoa que tá fazendo dieta, porque você consegue comer mais batata na comparação com arroz, sabia? Aí, olha só. Em relação aos carboidratos? Não, batata é muito bom, é muito importante. E o Brasil, o que foi que você tá achando? Ele não gostou do meu comentário. Olha que bom, não gostei do seu comentário. Ele achou graça. Não, essa marombeira aqui. Ué. Vai, daqui a pouco eu vou Essa sair ali maromba rapidinho pra comer batata. É isso. Mas fato é que, de fato, né, a batata ela é muito importante pra nossa culinária, ela já faz parte aí dos nossos pratos no dia a dia. E o Brasil é, inclusive, um dos maiores produtores de batata da América Latina, tem uma produção anual de mais de 4 milhões de toneladas. Só que o consumo per capita do produto ainda está muito aquém do seu potencial. O brasileiro, gente, ele adquire, em média, 4 quilos de batata in natura por ano, segundo uma pesquisa que foi feita pelo IBGE. E aí, para a gente poder comparar, Argentina e Portugal consomem até 20 vezes a mais do que isso. Nossa. E aí, o que envolve essa diferença do consumo, né? Por que a gente produz tanto e às vezes a gente tem esse resultado um pouco aquém no consumo, na compra da batata? A gente vai conversar agora com o Marcos Boschini, que é presidente da ABIN, que é a Associação Brasileira da Batata in Natura. Marcos, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Muito prazer. Prazer é todo nosso de te receber. Antes da gente repercutir um pouquinho esses dados, Marcos, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque a ABIN, né, ela foi criada há pouco tempo, ela foi criada em outubro de 2024, e aí eu até estava dando uma pesquisada que a ideia é realmente reposicionar a percepção do brasileiro sobre a batata inglesa. Aí eu queria te ouvir, como que você enxerga que é a percepção do consumidor hoje e qual que é a mudança que vocês querem promover? Veja bem, a ABIN, ela foi criada com o propósito de levar ao conhecimento do consumidor isso que você acabou de dizer, as características, boas características da batata, ou seja, sabor, é nutritiva, enfim, para que o consumidor possa, na sua tomada de decisão, passar a consumir mais batata. Eu discuto um pouco esses dados que você passou, eu acho que o consumo no Brasil ele está mais para 10 quilos per capita, né, por habitante ano, mas assim mesmo é muito aquém de um Portugal, de uma própria Argentina, nossos países vizinhos. E a gente vem notando que, na época da pandemia, eu estou no mercado, sou produtor, estou no mercado atacadista há 32 anos, né, de batata, no Ceasa de Brasília, Goiânia, estamos também em Campo Grande. E nós notamos que no período da pandemia, quando o pessoal passou a consumir mais em casa, ou seja, se alimentar mais em casa, nós tivemos um incremento no consumo. E posterior à pandemia, esse consumo houve uma retração. Então a ABIN ela foi constituída com o objetivo de levar à população um maior conhecimento do produto batata, desmistificar algumas coisas para que a gente possa, com isso, fazer com que a população passe a consumir um pouquinho mais desse produto. Marcos, boa tarde. Uma Boa curiosidade que eu acho que é de todo mundo que não faz parte dessa cadeia produtora, na verdade, da batata. Faz diferença uma cultura gastronômica que tem a batata mais como coadjuvante no prato em relação a outra cultura gastronômica que tem a batata como protagonista no prato? Você usou o exemplo de consumo aí de Portugal, por exemplo, né, que a batata é protagonista lá. E aqui a gente usa ela mais como coadjuvante, como um complemento. Isso faz diferença para determinar esse impulso de consumo aí no fim das contas? Ao meu modo de ver, faz toda a diferença. Porque é uma questão cultural, né? O brasileiro sempre teve, culturalmente, o arroz como sua fonte de carboidrato principal. Sim. E a batata como fonte secundária, ou seja, nunca a batata foi o prato principal ou a principal fonte de carboidrato. Nós sabemos que a batata ela é menos calórica que o arroz, nós sabemos que a batata é nutritiva como fonte de potássio, índice glicêmico bastante aceitável, mas ela culturalmente, no prato do brasileiro, ela nunca foi a principal fonte de carboidrato. E isso faz com que
o nosso consumo não seja tão expressivo quanto a outros países, mas nós podemos melhorar esses índices levando a população maiores consumidores, maiores conhecimentos. Por exemplo, das formas de se fazer a batata, as formas culinárias de se utilizar a batata, desmistificando como a batata não engorda, né? Se a gente atrelar a batata a uma gordura, ou seja, uma batata frita, ela tem um índice calórico maior. Mas a batata por si só, ela tem um índice calórico baixo, ou seja, aceitável. Ela entra até em várias dietas. Então, isso é importante. Nós temos uma questão cultural e nós tivemos a batata vem apanhando nos últimos anos nas redes sociais, mídias, e é isso que a gente quer trabalhar, que ela possa compor um prato principal, ou seja, uma fonte de carboidrato, uma fonte proteica, uma carne e uma fonte e uma salada. Eu creio que o brasileiro estaria muito bem alimentado também. Marcos, Maiara Folco aqui falando com você. Não sei se você ouviu aqui antes da gente entrar o meu comentário sobre a batata nas dietas, justamente isso aí que você falou. Nossa musa fitness. Porque na hora que a gente vai no médico, né, ali no nutricionista, ele geralmente fala, ó, se você for substituir o arroz pelo o carboidrato do arroz pelo carboidrato da batata, você vai comer um carboidrato mais saudável e vai poder comer em maior quantidade. Então, agora falando sobre esses tipos de batata, né, são vários tipos. A gente tem a inglesa, a Asterix, Yacon, vários tipos, né? Nesse mercado, quais tipos estão sendo mais consumidos? Dá para a gente fazer esse recorte ou não? Desculpa, só para seu nome, por favor. Maiara. Maiara, foi muito boa a sua pergunta. A BIM, ela começou porque a gente tem o interesse também de levar aos nutricionistas, aos médicos endocrinologistas, que esses passem a recomendar a batata pelas virtudes da mesma. O que se chama batata inglesa é o que você conhece hoje das batatas, que a gente está dando o nome de batata brasileira, porque o que se consome no Brasil é toda produzida aqui, mas nós temos a batata de mesa, que basicamente hoje nós temos a orquestra, a Cupido e a Ágata, que são as batatas que a senhora encontra nas gôndolas do supermercado. E temos também a batata Asterix e a batata Marquise. A Asterix é aquela de pele arroxeada e a Marquise são batatas mais com características de fritura. As outras, orquestra, Cupido e Ágata, são mais com características para cozer, assar, fazer um purê. Né? As outras batatas, como batata doce, a batata Yacon, são outros tipos de batata, ou seja, são fontes de carboidrato também. Só para a gente poder dar um parâmetro um pouco mais local aqui para Minas, Marcos, a gente tem alguns dados que Minas é o maior produtor de batata inglesa no Brasil, tem uma produção estimada de mais de 1 milhão de toneladas, né? E a região Centro-Sul, incluindo Minas, responde por mais de 90% da produção anual de batata no país. Só que esse direcionamento é principalmente para o consumo interno. Tem espaço para poder crescer internamente ainda ou exportar mais? Como que você avalia o cenário no nosso país, mas também focando principalmente aqui no nosso estado? Minas Gerais, para a senhora ter uma ideia, no início dos anos 90, tinha um produtor de batata que a gente chama de batateiro, que ele me dizia, Marcos, aqui em Goiás, nós plantamos batata. No sul de Minas, a batata dá. Inevitável que era produzir batata no sul de Minas. E a batata na região, principalmente do sul de Minas, e hoje nós temos também a produção muito alta no Triângulo Mineiro, mas a batata no sul de Minas, ela tem uma função social muito grande, porque ela é produzida por pequenos produtores, a colheita é toda manual, o beneficiamento também, então ela tem uma função social muito grande. E a batata mineira, assim como a batata de outras regiões do Brasil, a que a senhora consome, ela é toda produzida no território nacional.
a de Minas, assim como a de outros estados. Nós só exportamos batata para países da América do Sul, ou seja, Argentina, Uruguai e Paraguai. Assim mesmo, quando eles têm problemas de produção lá, ou uma geada, ou excesso de chuvas, que a gente aproveita para exportar um pouco para lá. Para os outros países, nós não conseguimos exportar, porque o nosso custo de produção, a nossa característica tropical, nos faz ter um custo de produção um pouco mais alto. E a Europa tem um custo de produção menor e uma produção muito grande de batata, e a gente não consegue exportar batata para a Europa ou Estados Unidos, em virtude de que o nosso custo é um pouco elevado. Perfeito. Internamente tem a possibilidade da gente crescer o consumo, a gente consegue atender o consumo interno se crescer? A nossa ideia é essa. A gente hoje, se nós tomarmos que o consumo, eu discordo um pouco desses dados, eu acho que o nosso consumo está entre 10 quilos a 12 quilos per capita ano, mas se nós tomarmos que uma campanha, que nós consigamos atingir a população, que esses se convençam que a batata é uma boa fonte de nutrição e saborosa e versátil, né, que ela cabe em vários pratos, se nós aumentarmos 2 quilos de batata por habitante ano, isso significa um incremento de quase 10 mil hectares ano. Isso seria inserção de muitos produtores no mercado. E nós temos capacidade de atender isso e muito mais, com preços que remunerem o produtor e não fique muito caro para o consumidor. Ou seja, a cada 1.000 hectares de batata que a gente conseguir, a cada 1 quilo de batata que a gente consiga aumentar, nós estamos falando em 4.000 hectares de batata ano. Hoje no Brasil nós estamos plantando 110 mil hectares de batata, sendo que disso aí mais ou menos 65% a 70% é para o mercado in natura. Os outros 30% se destinam à produção de semente, para abastecer justamente esse mercado, e à produção da indústria. Então, nós temos capacidade de produzir muito mais do que produzimos hoje. E a nossa inserção nessas mídias são para que nós consigamos fazer o consumo aumentar, para que a gente possa crescer as áreas de produção, de produtividade, de plantio, sem pressionar os preços. Ou seja, sem com que isso se torne prejuízo ao produtor. Muito bem, Marcos Boschini, que é presidente da Associação Brasileira da Batata in Natura. Marcos, para a gente encerrar, uma pergunta que não quer calar. É cenoura amarela, é batata salsa, batata baroa ou Sempre quis saber mandioquinha? Também. Boa pergunta. É tudo. Assim como batata baroa. É uma batata? Ou mandioquinha salsa, são os nomes dela, né? Mandioquinha acho que é mais em São Paulo, batata salsa no sul de Minas, no norte é batata baroa. Mas o certo é uma batata, não é uma cenoura amarela, é uma Mas batata. são batatas também, a batata é outro tipo de consumo, ela serve mais para uma sopa, enfim, mas é muito saborosa também. Mas como você diz, são nomes regionalizados, assim como a mandioca é mandioca numa região do país, é macaxeira em outra, Isso. enfim, por aí nós vamos longe, né?